Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia: Herodes, Agripa I. O tema do nosso estudo de hoje é Dando a Deus a Glória. Preencha aí. A glória. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Atos, capítulo 12, verso 23. Ainda bem cedo em seu reinado, Herodes I alcançou a fama. Preencha. Alcançou a fama entre os judeus. Mas sua própria popularidade provou ser mortal. Preencha. Provou ser mortal. Estamos falando de um homem que estava no poder, que reinava sobre aquela região e que fez com que os seus súditos o venerassem, o engrandecessem de tal forma que o envaideceu. E essa sua popularidade acabou lhe custando a vida. Uma oportunidade inesperada para Herodes ganhar novo favor entre os judeus foi criada com o crescimento, coloque aí, com o crescimento do movimento cristão. Se de alguma forma Herodes já estava na graça dos judeus, isso aumenta ainda mais quando o movimento cristão, quando as conversões a Jesus faz com que este movimento comece a se destacar. Os judeus não estavam nada satisfeitos com aquilo que estava acontecendo. E esta vai ser mais uma oportunidade para Herodes ganhar pontos diante dos judeus. Ansioso para solidificar a sua posição e popularidade com assuntos judeus, Herodes iniciou o reavivamento da perseguição. Todo o tempo da igreja primitiva, do início, foi adverso. Começa com a própria pessoa do Senhor Jesus sendo preso, julgado, crucificado. E ele mesmo havia dito que o que haveria de suceder com ele também se daria com os seus. Se não o pouparam, não poupariam também os seus discípulos. E quando parece que essa perseguição vai perdendo força, aqui está uma oportunidade para Herodes crescer em popularidade, aumentar a sua popularidade. Então ele se propõe a começar de novo, a pôr mais lenha nesta fogueira da perseguição contra os cristãos. Ele agradou, preencha aí, ele agradou aos líderes judeus com seu plano astuto para assassinar Tiago e prender Pedro.
o que já estudamos na semana passada. Mas Herodes cometeu um erro fatal. Preencha aí, cometeu um erro fatal durante a visita a Cesareia. Os líderes foram procurá-lo, precisavam ali da intervenção dele. E quando Herodes veste a sua roupa real e se assenta no trono e faz um discurso, o resultado desse discurso foi uma ofensa a Deus. Quando fez um discurso comovente, inspirado, os cidadãos exaltaram Herodes como um deus. E ele prontamente aceitou o louvor deles. A popularidade, que já estava alta, aumenta ainda com aquilo que ele estava fazendo contra os apóstolos, tira a vida de Tiago, prende Pedro, e as pessoas querendo benefícios dele o exaltam. Os gentios o engrandecem como se ele fosse um deus. Disse, isso não são palavras de homem, isso é a palavra de um Deus. E ele aceita aquela bajulação, ele aceita aquele engrandecimento. E isso lhe custou a vida. No mesmo instante, foi ferido com uma doença. Preencha aí, foi ferido com uma doença dolorosa. Com uma doença dolorosa e morreu dentro de uma semana. Parece que vemos aqui alguns foram se somando, né, os seus atos e aí acrescentando ira ao coração de Deus. Se a sua perseguição aos cristãos, o fato dele ter tocado em apóstolos do Senhor, em Tiago, e se não houvesse uma intervenção direta de Deus ao enviar um anjo, Pedro teria sido a próxima vítima. E essa escala de ações contra a igreja do Senhor, e quando se guerreia contra a igreja, não está se guerreando apenas contra um povo, está se guerreando diretamente com Deus. E agora ele é exaltado, ele é visto como um Deus, ele é colocado desta forma. E ele aceita. Vemos aqui o quão excepcionalmente mal era Herodes e ainda sua enorme disposição ao orgulho. Põe aí, orgulho. É o que estamos vendo nesta narrativa, neste capítulo 12 de Atos. Estamos vendo a maldade que habitava no seu coração. E também o seu orgulho que não para de crescer. Vamos fazer algumas aplicações ao nosso coração nesta hora, já que cada estudo dos personagens da Bíblia trazem lições positivas e negativas, aquilo que devemos fazer ou não devemos fazer.
A maioria de nós sabe o que significa receber dos outros o reconhecimento. Preencher o reconhecimento às nossas realizações. É da natureza do homem. Nós não queremos ser ignorados nos nossos feitos. O homem é assim, quando ele faz alguma coisa, ele não quer que o seu trabalho, as suas ações fiquem no anonimato. E quando vem palavras de que bom trabalho, que coisa tão bonita, ou que capacidade você tem, e tantos outros elogios que vão somando, nós vemos quanto isso faz bem ao ego. E nós temos que admitir que a afirmação nos faz sentir. Preencha aí, nos faz sentir bem. Oh, fomos vistos. Oh, o nosso trabalho foi reconhecido por aqueles que nos cercam. Isso nos faz sentir bem, é da nossa natureza. Mas a história de Herodes nos lembra a tolice de esperar receber o crédito por nossas realizações. Se temos alguma inteligência, alguma capacidade, alguma habilidade, cada um de nós tem em áreas diferentes, cada um de nós tem um potencial maior em uma área ou outra. Ser reconhecido, ser elogiado, até aí tudo bem. Mas querer receber o crédito como se tudo o que está sendo feito é fruto da nossa capacidade, somente da nossa capacidade, que nós somos, como se usa a expressão aí, o cara. Onde ponho a mão as coisas acontecem porque eu sou tal, eu sou bom, eu sou o que sabe fazer. Se eu não fizer, nada acontece. Mas se eu me propuser a fazer, tudo vai acontecer e vai desenrolar, vai ser com sucesso. Isto é uma tolice. E é isso que nós vemos aqui acontecer com Herodes. Quando outros tornarem conhecido ou tomarem conhecimento de suas habilidades, aproveite a oportunidade para tornar conhecido de que Deus é a fonte. Preenche. Deus é a fonte de seu sucesso. Fizemos, há em nós algum potencial, há em nós algum dom, mas esses dons são dados por Deus. Deus que nos fez assim. Ele é a fonte, Ele que está por trás. E se Ele nos capacitou com alguma habilidade, é para o reino dEle, é para glorificar o seu nome, era para fazer com que os olhos, ao se fixarem em nós, sejam imediatamente desviados para aquele que merece toda a glória. E o único que merece ser glorificado, Deus. Ele é a fonte. Por isso, a cada dia, temos que dizer, ou a cada elogio que as pessoas venham nos trazer, ou cada ato de reconhecimento, entender que tudo foi possível, porque Deus nos capacitou, porque Deus nos ajudou, porque houve uma ação de Deus, porque a vontade de Deus se cumpriu nas nossas vidas. Ele é a fonte. Somente Ele, e a Ele seja depositado
aos seus pés a cada dia todo o louvor. A aplicação que trazemos é: há um grande perigo em aceitar louvor que só Deus merece. Ele não deu crédito a Deus. Ele não deu crédito a quem deveria ter o crédito. Ele não deu glória a Deus. E na sua vida, no seu exemplo, somos ensinados e exortados a isso. A dar glória a Deus. Que as ações de graças, que o louvor, que o reconhecimento de que Deus é a fonte dos nossos sucessos, que Deus é a fonte das nossas vitórias. Quando alguém reconhecer em nós algo algo que merece algum tipo de reconhecimento, um grande feito, que nós possamos estar naquele momento mostrando que Deus é que nos capacitou. Ore um pelo outro, abençoe um ao outro, compartilhe este tema, o estudo de hoje, e nós nos encontramos na próxima semana.